Bem, meus amigos, muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir. Sempre é com a grata satisfação, como eu sempre digo, que nós estamos aqui hoje para transmitir mais uma live via Web TV Espiritize. Pedir de forma assim, encarecidamente, que abram as portas para que a doutrina espírita entre e console seus corações, né? E as nossas almas. Então a gente se sente muito assim agradecido por tudo isso, pelo carinho que tem nos dado durante esse tempo todo que a gente vem transmitindo essas lives. Bem, lembrando que esta live, como todas as outras, ela é transmitida para a TV7, lá na Paraíba, a Web Rádio Amigo Espiritual, em São Borja, Rio Grande do Sul, a quem manda um abraço, pessoal. Rádio Portal da Luz, né, em Mato Grosso do Sul. Seridó Espírita, Rio Grande do Norte. CEDCC, em Serrinha. Jornal Centelha Divina, aqui próximo, a Lagoinhas, né? E a TV CE Cal, né, em Florianópolis. Aqui nós mandamos um abraço, eu e Oswaldo, né, mandamos um abraço para Carlos, né, esse grande amigo que está lá à frente dessa competente TV, certo? Então, os nossos abraços fraternos para todos vocês. Pedimos desde já que compartilhe este vídeo, se inscreva aqueles que ainda não se inscreveu e indique o canal, e todos esses aqui que nós acabamos de citar, não custa nada, é de graça, certo? E a gente está fazendo bem em divulgar a doutrina espírita. Bem, meus amigos, nós estamos hoje aqui com uma presença amiga pela segunda vez aqui na Web TV Espiritize. Quando chegou aqui pela primeira vez foi, né, maravilhoso, e hoje se repete. Ele que é de São Paulo, Edgar Miguel, que vai trazer a temática qual o nosso problema com a realidade. Então, é um tema muitíssimo interessante. Deixe suas perguntas, suas indagações, que daqui a pouquinho nós vamos interagir, viu? Hoje é dia de interação. Então, Edgar já está ali de braços abertos para nos ouvir, né? Então, nós vamos perturbar muito, no bom sentido, Edgar. Edgar, que Jesus lhe abençoe, meu irmão, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, possa lhe intuir e lhe inspirar nesse momento, levando luz aos corações. Seja bem-vindo, a palavra está com você, meu irmão, viu? Um abraço. Obrigado, Ailton. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é extremamente importante, principalmente para consolar os corações, para dar rumo a todos nós, né? Todas as vezes que a gente divulga alguma coisa que é positiva, que fortalece, que esclarece, que abre horizontes, a gente está fazendo alguma coisa extremamente importante para uma ou muitas pessoas. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, principalmente conhecê-los e de bater papo, né? Não sei se o Ailton sabe, mas eu não gosto muito de fazer palestras. Eu gosto muito de conversar. Aí sim, né? A gente tem a troca, a gente tem a compreensão do que o outro está pensando, que mundo o outro vive. Isso é uma coisa que me interessa demais. E esse formato é muito legal, porque eu faço uma introdução, eu levanto a bola, e aí a gente conversa a respeito do que o Ailton vai colocar para a gente conversar. Bem, que Jesus realmente nos abençoe nessa ideia, nesse propósito, e nos inspire aí para aquilo que for melhor, tanto para mim, quanto para cada um que nos ouve. O tema realmente é instigante, ele é proposital, né? Qual o nosso problema com a nossa realidade? Por que eu sugeri esse tema? Porque eu vejo que a grande maioria das nossas aflições está relacionado ao fato de não nos darmos bem com a realidade que temos, né? Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber lá, quando Kardec cita alguma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele cita que há dois tipos de aflições, as duas causas das nossas aflições, dos nossos desafios, dos nossos exercícios.
Uma das causas está relacionado ao que aconteceu no passado, né? São causas anteriores a essa existência. Então, é mais ou menos o que a gente chama de karma, né? Está relacionado a algumas questões que a gente precisa viver, experimentar ou reexperimentar, para que a gente aprenda, para que a gente consolide dentro de nós, para que a gente entenda do que se trata e se descubra naquele sentido, né? Então, são determinadas experiências que a gente vive, muitas vezes já traz desde a nascença, aqui nessa existência, que está relacionado à nossa programação reencarnatória. Até aí está tranquilo, é a justiça divina em funcionamento, é a reação às nossas ações anteriores, está tudo certo. Agora, eu tenho em mim que mais de 80% dos nossos sofrimentos, mais de 80% das nossas aflições não estão relacionadas às causas passadas, mas estão relacionadas às causas atuais. São frutos e consequências de decisões, das nossas decisões desta existência. Ou seja, nós que já fomos contemplados com um grande conjunto de informações sobre a vida, nós que já tivemos contatos com a palavra do Cristo, com o que ele colocou, com o caminho que ele nos convida a seguir para o nosso bem. Isso é muito importante que eu diga. O Cristo nos convida a segui-lo, não é porque ele precisa de seguidores, de forma nenhuma. Não é nem, eu ouso dizer, porque a gente deve segui-lo. A gente precisa segui-lo para sermos felizes. Esse é o verdadeiro, grande motivo, e que há de ser a grande motivação para a gente alterar nossos vícios de comportamento, de sentimento, de pensamento, e seguir os conselhos do Cristo, que são, antes de tudo, excelentes para mim, para você, para todos nós. O Cristo, eu insisto, ele não precisa de seguidores, ele não precisa de nós, o Pai não precisa de nós, é o contrário. O que ele veio colocar para nós, e colocou tão brilhantemente bem, são remédios para as nossas dores. Então, nós que já temos muita informação, principalmente nós espíritas, já temos muitas informações. Nós precisamos entender que os nossos 80% do meu entendimento, dos nossos sofrimentos, da forma das nossas mágoas, da forma como a gente lida com as coisas, existe, ocorre, não porque estavam sequer previstas, mas porque a gente continua a pensar, a agir e a sentir da mesma forma que antes. Então, não estão relacionadas às causas anteriores, mas sim, como tão bem Kardec colocou, estão relacionadas às causas atuais. E o que nós estamos fazendo hoje que nos causa tanto sofrimento? Eu resumo para responder, nós estamos brigando com a nossa realidade. Nós estamos brigando com a realidade que está se apresentando a cada dia para cada um de nós, não aceitando, não concordando, não compreendendo o que é a realidade de cada dia está desejando para nós, significa para nós, o que ela está nos convidando a cada instante. Então, eu levanto a questão para todos. Qual o nosso problema com a nossa realidade? E aí eu já estou ouvindo, quase que ouvindo, algumas pessoas pensando ou falando, eu não aceito a minha realidade. Eu não quero a realidade que eu tenho. Eu não quero viver o que eu estou vivendo. Não é isso, gente.
Não é essa a resposta. O nosso problema com a realidade não é a realidade. É a nossa não aceitação frente à realidade. Eu não aceito a família que eu tenho. Eu não concordo com o corpo que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com o relacionamento afetivo que eu tenho. Eu não concordo com o que as pessoas pensam. Eu não aceito a sociedade em que vivo, o grupo social que vivo, a cidade que eu vivo. Não é isso que está acontecendo conosco. E percebam o quanto isso nos traz sofrimento, porque aceitar ou não aceitar a realidade é uma decisão. E é isso que eu quero reforçar muito. Aceitar ou não aceitar é uma decisão. Nós somos aquela pessoa que está num lugar querendo estar em outro. Que tem algumas coisas querendo outras coisas, ou querendo não ter estas coisas. Nós somos aquela pessoa que fomos para uma prisão achando que lá era um jardim. Que fomos para um hospital achando que era um cinema. Que fomos trabalhar achando que era um passeio. E que fomos para a escola achando que é um parque de diversões. Essa dificuldade de entender o lugar que a gente vive, o contexto que a gente vive, causa tanto sofrimento, tantas lágrimas. E a gente continua a orar pedindo para o Pai nos ajudar, mas dentro da nossa prece, na nossa intenção verdadeira, que é isso que conta e que chega ao coração do Mestre, o nosso pedido é: Deus, Jesus, me tire dessa realidade. Me afaste disso que vivo. Os nossos pedidos verdadeiros, na maioria, e aí desculpe, eu estou generalizando, geralmente é: eu não quero, Jesus, viver o que eu estou vivendo. Interrompa a minha doença. Me afaste de tal pessoa. Mude o meu corpo, mude essa sociedade conturbada. Eu não quero a família que tenho. Então veja, em todas essas colocações existe o eu falando não. Existe o eu não cogitando sequer de compreender o que é que está acontecendo. Se esquecendo, mesmo após ter acabado de ler um livro como Ação e Reação, por exemplo, do André Luiz, ou mesmo o Evangelho, ou mesmo o Livro dos Espíritos, se esquecendo de que só acontece conosco o que é salutar, importante, necessário e bom para nós. Só acontece. Se nós não partimos desta convicção, nós temos um problema gravíssimo de inadaptabilidade em relação à vida que temos, em relação à realidade que temos. Se nós somos aqueles que acreditamos que a reencarnação é uma recapitulação perfeita, se nós acreditamos que a gente aprende, que nós aprendemos através da experiência, da reflexão e de um processo de compreensão do que acontece comigo, não somente com o que acontece no mundo, não somente com o porquê que tal pessoa é de determinada forma, mas porque eu sinto o que sinto. Se nós não entendermos que o que nós estamos vivendo é útil para nossa felicidade, nós brigaremos com a realidade. Eu tenho um amigo que um dia disse muitas coisas importantes já para mim, mas ele disse uma coisa muito séria relacionada a isso. Ele disse assim: se você quer brigar com o mundo, e aí ele estava querendo dizer, se você quiser brigar com a realidade, te aviso, ele me disse, você vai perder. Porque nós, brigando com a realidade, sofreremos mais. Nós perderemos.
essa guerra. Não é inteligente, maduro, razoável brigarmos com a realidade. Realidade se compreende. Realidade se altera a partir dessa compreensão. Realidade se compreende, eu insisto, e se altera a partir dessa compreensão. E muitas vezes se altera a partir de si. Porque nós somos capazes de mudar a realidade quando nós começamos a percebê-la de outra forma, compreendendo a sua utilidade, as suas razões, o que a fez surgir e trabalhando nas causas, porque de que adianta a gente trabalhar nos efeitos? Do que adianta eu trabalhar com a febre se eu não trabalho na causa da febre? Do que adianta eu tirar os sintomas de uma doença se eu não tiro a causa do que me fez adoecer? Do que adianta eu brigar com a minha família se eu não compreendo por que ela é desta forma e trabalho para plantar outras causas, criar outras causas? Então, gente, a gente precisa pensar com mais cuidado o que a gente está fazendo. Por exemplo, nas nossas orações. Nós que dizemos que vamos ao centro, que somos espíritas, que somos cristãos, estamos, de fato, abertos a aceitar a realidade que a gente tem? E quando eu falo aceitar, eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela pode significar, muita gente que me ouve, uma acomodação, né? Uma aceitação passiva. Mas eu não estou me referindo a esse tipo de aceitação. Eu estou falando de uma aceitação ativa, dinâmica. Eu estou falando de um processo de escolha onde você admite a realidade, que ela é desta forma. Eu estou falando que é um contrassenso nós nos recusarmos a viver a experiência que a vida nos dá. Eu não estou dizendo que a gente é obrigado ou que a gente deva, por exemplo, se manter em relacionamentos tóxicos, em trabalhos tóxicos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos compreender por que a gente está ali. Por que eu estou numa empresa que me traz um ambiente tóxico? O quanto eu permiti que esse ambiente tóxico se instalasse? O quanto eu no fundo, aprecio e transformo esse ambiente tóxico numa muleta para eu me vitimizar. E, portanto, no fim, atrai esse ambiente tóxico. O quanto? O que eu faço com esse ambiente tóxico pode mudar ou fazer esse ambiente tóxico crescer. Então, gente, por isso que dentro da palavra compreensão do que eu estou vivendo, da experiência que eu estou vivendo, existe muita coisa. Eu não estou dizendo para a gente abandonar tudo que a gente entende ser ruim para a gente. Porque eu não gostaria de estimular ninguém a abandonar experiências que lhe são úteis, se você a compreender. Eu não gostaria de estimular ninguém a encerrar relacionamentos afetivos que podem ser amplamente melhorados e trazer muita felicidade a todos os envolvidos, se você compreender o que é esse relacionamento, o que ele significa, o que ele é para você, o que ele é para o outro e o que você pode fazer de diferente para que ele seja diferente e melhor. É nesse aspecto. Claro que existem situações que nós temos que sim ir embora, abandonar. Por quê? Porque tudo que a gente fizer não será suficiente para que ele seja positivo, não melhor, não bom no sentido de confortável. Porque a gente não pode esquecer que nós precisamos conquistar a nossa felicidade.
E felicidade se conquista com esforço. E felicidade não é conforto. Felicidade é paz. Felicidade é sermos capazes de vivermos qualquer experiência um dia e estarmos bem, estarmos utilizando toda a nossa grandeza. E há tanta grandeza dentro de nós. Tanta grandeza ignorada dentro de cada um de vocês, de cada um, de todos nós. Grandeza que está sendo negligenciada, desprezada, desconhecida, ignorada, está sendo desacreditada. E sendo que a gente precisa só, às vezes, um pouquinho de coragem para dar um passo e mudar para tão melhor a vida que a gente tem. Jesus falou assim: vinde a mim os aflitos e os sobrecarregados. E nós, evidentemente, sabemos que ele disse isso porque as experiências que a gente vive são muito exigentes. Os exercícios que a gente vive no dia a dia definitivamente não são fáceis. Claro que não. Porque eles estão nos mostrando e eles representam exatamente aquilo que a gente ainda não aprendeu. Exatamente ainda aquilo que a gente não sabe. E porque não sabemos, o que a experiência é difícil. Ela exige um esforço. Mas como é que eu vou me esforçar se eu a rejeito? Como é que eu vou usar a minha grandeza se eu não aceito o que eu estou vivendo? Como é que eu vou desenvolver o meu melhor? Como eu vou fazer brilhar a minha luz? Como Jesus nos convidou e convida sempre, se eu rejeito a vida que eu tenho, se eu rejeito o corpo, tudo, como? Então, gente, o meu entendimento é que o ponto inicial para a gente conseguir dar um passo à frente, sermos mais felizes, o ponto inicial é aceitar a nossa vida. Não passivamente, mas aceitar dizendo assim, bem, muito bem, esse é o meu trabalho, é isso que eu tenho para fazer hoje e todos os dias? Muito bem. Arregacemos as mangas e mãos às obras, mãos à obra. Ah, mas eu não sei fazer. Ok, então, pois eu vou aprender. Ah, mas eu não sei nem começar. Pois parte do desafio é entender o que a vida nos pede. É entender a partir do que é o desafio. É entender o que está acontecendo dentro de mim diante dessa experiência. Me conhecendo, como diz a resposta da 919 do Livro dos Espíritos. É imperioso que eu me conheça. E o que mais poderia me ajudar a me autoconhecer, se não as experiências que eu vivo? Se não eu me voltar para mim mesmo e me perguntar: por que eu estou sentindo esse incômodo? Por que eu estou sentindo? Esquece a resposta que envolva o outro. A resposta nunca é porque o outro fez A ou B. A resposta nunca é porque está quente ou frio. A resposta sempre é a partir de mim. Eu me sinto incomodado com o outro. Por quê? Por que eu me incomodo? O que dentro de mim não está bem? O que dentro de mim não está equilibrado? O que eu ainda não sei, que preciso saber para que esse incômodo nunca mais surja, ou cada vez mais surja menos. Tudo parte da compreensão da realidade. E aí, gente, nós vamos longe. Porque a grandeza que nós temos não é pequena. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o divino dentro de nós. E essa grandeza, essa capacidade, precisa ser utilizada a partir da abertura que nós vamos dar ao aceitar tanto a realidade a ponto de abraçá-la, de agradecer por ela existir e ser como ela é, porque ela é definitivamente a bênção do amor do Pai para cada um de nós.
Ailton, acho que é uma boa introdução essa, não? O que você acha? Ótimo. Inclusive, as pessoas já estão dizendo aqui que muito interessante essa palestra, viu? Que bom! Que bom. Eu vou começar fazendo umas indagações e vou querer sua opinião para ver se a gente chega na compreensão melhor ainda dessa realidade, que o tema é bastante interessante, que leva a termos um viés um tanto assim meio que filosófico, né? Essa compreensão da realidade. Uhum. Que para uns pode ser objetiva, para outros pode ser subjetiva, mas vamos lá, né? Vamos lá. Edgar, tem uma frase que é atribuída a Sócrates, que é aquela frase que diz: o sábio que sabe, o sábio é aquele que sabe que não sabe. Uhum. Essa frase, ela nos induz a conhecer a nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos ajuda a compreender essa realidade que você tanto assim e muito bem colocou. Essa colocação de Sócrates, será que nos vai mais ou menos naquele viés de que da outra frase socrática de que conhece-te a ti mesmo? O sábio é aquele que sabe que não sabe. Quando a gente... Porque, assim, não basta falar essa frase. Essa frase, Ailton, no meu entendimento, ela é o grande convite à humildade. Tá certo? Eu preciso entender que o que eu estou vendo é nada. Que o que eu estou entendendo é pouquíssimo. Eu preciso partir desse pressuposto. Sabe por quê? Porque se eu entendo que sei, eu não aprendo mais nada. Porque eu já sei. Verdade. Tá certo? Olha, mas eu vou te ensinar 2 mais 2. Não, eu já sei 2 mais 2. Acabou a conversa. Não há estímulo. Não, acabou a conversa. Então, assim, apesar da imensa grandeza que a gente tem, a gente não pode esquecer que nós estamos muito mais perto da ignorância do que da sabedoria. O Livro dos Espíritos nos diz que nós somos criados simples e ignorantes, certo? Pois, olha, nós ainda somos ignorantes. Bastante ignorantes. Então, essa frase de Sócrates é extremamente importante, porque, assim, nós sabemos mais do que ontem? Sim. Mas o que nos falta saber tanto, mas tanto, que eu preciso considerar que nada sei. Então, partir desse pressuposto me ajuda a me conhecer. E aí eu faço a ligação das 2 frases de Sócrates. Quando eu entendo que nada sei, eu abro espaço dentro de mim para me conhecer e conhecer todos. Então, essa humildade, né, de entender que nada sei me traz uma curiosidade para saber. Me abre, puxa, eu não sei, que legal. Então eu vou descobrir um monte de coisa. Vai. E o que eu vou descobrir é fantástico? É fantástico, porque foi criação divina. Ok? Que legal, viu? Olha, a Adriana está dizendo mais uma vez, muito esclarecedora, viu? Muito interessante mesmo essa palestra, viu? Fico contente. Eu gosto de sempre dar o feedback para a gente poder estar mandando aí para o palestrante também receber isso de volta. Mas está sendo muito bom, muito legal. Verônica, nós que somos gratos imensamente por não deixar apagar essa luz tão importante e necessária em nossas vidas durante esse período de pandemia. Exatamente, Verônica, viu? E aqui eu faço uma pergunta no chat. E eu comentei sobre a reencarnação. A reencarnação segue um programa engessado ou muitas coisas nós mudamos para melhor ou pior? Eu fiz em cima daquela sua introdução no início aí. Uhum. A reencarnação nunca é engessada. Nunca. Senão não haveria livre-arbítrio. Né? A reencarnação ela tem marcos importantes. Né? E mesmo esses marcos podem ser alterados. Nas obras espíritas psicografadas, nós temos muitos casos, né,
de pessoas que tinham um determinado momento de desencarne e por conta de algum evento esse desencarne foi adiado. Pessoas que, por exemplo, tinham na sua programação reencarnatória ter um determinado tipo de doença, né? E que por conta das suas ações antes da doença surgir, essa doença ou não apareceu, ou demorou mais para aparecer, ou apareceu extremamente amenizada. Pessoas que, onde a programação não estava determinada que haveria uma doença, mas por conta dos nossos pensamentos desequilibrados, aquele ponto frágil no nosso físico, decorrentes de outras ações desequilibradas do passado, aquele ponto se potencializou e determinada fragilidade, determinado desequilíbrio orgânico surgiu, representando aquilo que eu disse, que uma causa atual da minha encarnação. Exemplo, digamos que numa outra encarnação, por conta de atos de uma outra encarnação, eu tenho algum problema no meu estômago. Eu tenho alguma fragilidade no meu estômago. Eu não tenho nenhum problema, eu tenho uma fragilidade, né? Uma propensão a ter uma úlcera, por exemplo. Digamos que eu seja muito ansioso, né? Muito nervoso, né? E desde pequeno, meus pais me estimulavam a ter calma, a ter equilíbrio. E depois, com a religião, né, com a filosofia espírita, eu fui recebendo convites e convites e convites a confiar, a ter calma. Mas eu ignorei tudo isso e continuei muito nervoso, muito desesperado. O que vai acontecer? O que pode acontecer? O desenvolvimento de uma gastrite. Por quê? Porque era para ter uma gastrite? Não. Mas porque aquele ponto fragilizado, centralizando o meu desequilíbrio de ansiedade, de nervosismo, não resistiu, vamos dizer assim, ao meu desequilíbrio e eu potencializei o desequilíbrio e surgiu a gastrite. Causas atuais da minha aflição. Tá? Então, não existe engessamento no nosso caminho. Nós somos livres. Olha o livre-arbítrio para mudar para melhor ou para pior qualquer coisa. Então, gente, está nas nossas mãos. Olha o tamanho do nosso poder. A realidade é ruim? Você acha que ela não é boa? Pois então altere-a, alterando-se na direção do caminho do Cristo. E a realidade se alterará. Legal. Quando eu compreendo essa realidade e saio atirando para todos os lados, quais as consequências que isso pode me levar? Existem mesmo consequências? É provocativa, viu? Só existe consequências. Não há um ato, um pensamento, um sentimento sequer emitido por um ser humano que não tenha suas consequências. Não há. Ação e reação matemática. Matemática. Um pensamento é um fenômeno. Um pensamento é uma força que vai e volta. Jesus declarou essa lei quando ele disse a cada um segundo as suas obras. Jesus estabeleceu a lei de que sempre haverá uma colheita. Sempre. Mas que está na nossa liberdade, no nosso poder, a decisão do que plantar. Então, queres felicidade? Plante. Plante aquilo que nós já sabemos que gera felicidade. Ah, mas eu não quero. Ok, não tem problema nenhum você não querer. Ah, não, depois eu vejo. Não tem problema nenhum. Mas já foi deixado claro de que a plantação não é opcional. Então, se nós saímos atirando para tudo quanto é lado, essa expressão, essa forma de agir, no meu entendimento, cai naquela forma de agir que significa você brigar com a vida. Não, eu vou enfrentar a vida, o mundo inteiro. Vai perder. Vai perder. Não tem alternativa. Agora, só tem um jeito de enfrentar o mundo, que é com amor. E o amor precisa ser aprendido ainda. Só tem um jeito. De todos os infinitos caminhos que nós temos para viver, Ailton, só um
é o caminho que traz felicidade. Que é o caminho indicado pelo mestre. Porque ele não disse que ele é um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ah, mas eu sou obrigado a segui-lo? Não. Porque ele não quer escravos. Ah, eu devo seguir? Não, não deve. O dever é uma palavra que é entendida de uma forma, no meu entendimento, de uma forma muito negativa. O dever não é uma obrigação. O dever é uma avenida asfaltada e bonita que nos leva mais rapidamente à nossa própria felicidade. O dever não é um dever. O dever não é obrigatório. Olha só que interessante. Tanto não é que é obrigatório que a maioria de nós não seguimos, certo? A gente segue a nossa vontade, não é verdade, Ailton? Pudera todos nós seguíssemos livremente o que é chamado de dever. Ah, mas eu sou obrigado a amar? Não, não é obrigado a amar. Você ama se você quiser. Ah, eu sou obrigado a gostar do meu irmão? Não é obrigado. Tanto é que a gente não ama, na maioria das vezes. Então, o dever, ele precisa ser compreendido, por isso a importância da compreensão das nossas realidades. O dever, ele precisa ser compreendido como sendo o caminho mais rápido. Olha só que loucura, Ailton. O dever é o caminho mais fácil para a felicidade. Porque todos os outros são caminhos longos. Longos. E muito mais difíceis do que o próprio dever. O dever é difícil só por um motivo. Sabe por que o dever é difícil, Ailton? Porque eu não quero. Eu não quero segui-lo. É só por isso. Esse papinho que a gente tem de que mudar é difícil, para mim, é conversa para boi dormir. Não é difícil mudar. Porque quando eu quero, eu mudo. Não é? Tem uma questão interessante no Livro dos Espíritos, não me recordo agora, mas ela está entre as 900 e alguma coisa. Você lembra? 909. E diz que muitos poucos de nós fazemos pouquíssimas coisas para nos melhorar, um pouquinho só. Então, os Espíritos dizem que nós fazemos muito pouco para nos melhorar. E se fizéssemos um pouquinho mais, aqui eu estou contando nas minhas palavras, um pouquinho mais, nós nos transformaríamos, né? Então, falta vontade. Né? Vontade. Ailton, essa, para mim, é uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos. É a pergunta 909. A resposta dos Espíritos é tão contundente, é um soco no estômago. Porque Kardec pergunta para os Espíritos, se não me engano, nós temos condições de sozinhos vencermos as nossas paixões? E a resposta é sim. Aliás, com muito pouco esforço, não é isso? É isso, é. Tá com ela aí? Tô aqui. Diz assim, ó, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta, sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços? Olha, a gente não se esforça. Sabe por que a gente não se esforça, Ailton? Porque a gente não quer. Quando a gente quer... relacionado ao presente, né, Edgar? O querer está relacionado agora. Se eu quero, eu faço agora. Então as pessoas ficam adiando muito isso, né? Sim. O querer é o uso da vontade. A gente confunde vontade com desejo. Isso, São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Por exemplo, está chovendo e eu tenho que ir trabalhar. Meu desejo é ficar em casa. Muito mais fácil, não vou tomar chuva. Mas eu vou. Por que eu vou? Porque a minha vontade me manda ir. Entende? Eu só faço o que eu tenho vontade, inclusive. Porque eu quero. A gente fala assim, não, agora, a partir de hoje, eu só vou fazer o que eu quero. E eu falo, mentira.
A gente sempre só fez o que quis. A vida Sempre. toda, né? Todinha. Ai, não, a pessoa me obrigou. Não obrigou. Você decidiu fazer o que a outra pessoa pediu. A outra pessoa falou que se eu não fizer, ela me larga. Você decidiu fazer para que ela não te largasse. A decisão é livre. É livre. Então, essa pergunta 909, ela precisa ser estudada para que a gente compreenda que a gente usa muito pouco a vontade e o dever só vai ser executado com aproveitamento quando a gente compreender que ele é bom. Olha, tem uma questão de Descartes que ele vai dizer o seguinte, mesmo eu utilizando, é pela vontade que eu, às vezes, mesmo enxergando a realidade, eu não aceito. Olha só que coisa, é como se dissesse assim, traduzindo, eu estou enxergando que esse caminho é errado, mas mesmo assim eu o sigo, eu caminho Sim. por ele. É pela Sim. vontade. Então a vontade Claro. é que limita, né? Olha, é assim. Eu abri um exame médico que diz que eu estou com diabetes. Exemplo. Eu não aceito. Não aceito estar com diabetes. Eu não aceito as limitações de ter que comer isso, comer aquilo. Não aceito. Então, assim, eu entendi que eu estou com diabetes. Eu estou enxergando a realidade. Mas eu vou agir como se eu não tivesse essa realidade. O que vai acontecer? Vou sofrer mais. Isso tem a ver com karma, com lei de ação e reação? Não. Isso estava na minha programação reencarnatória? O diabetes, talvez. A sua não aceitação? Com certeza não. Não. Essa pessoa, ela vai sofrer duas vezes. Ela vai sofrer as limitações da diabetes e vai sofrer a amargura de brigar com a realidade. Perfeito. A dor é muito maior. É você subir uma montanha carregando 10 tijolos nas costas. A subida já é complicada. A subida para a montanha já é exigente. Eu coloco 10 tijolos nas costas e subo. Pouco inteligente. Pouco inteligente. E quando a gente faz isso, Ailton, e todos, eu sei que muitas vezes a gente faz isso por medo, sabe? Nós temos muito medo. Mas a gente faz isso por falta de fé em nós. Porque assim, eu concluo que acreditar em Deus é bem fácil. Sabe por quê? Deus é o Todo-Poderoso, não é? Exato. Deus não... Então é fácil acreditar em alguém que tem tanto poder, não é? É fácil. Agora, acredita em si. Eu sou ignorante. Eu não tenho minhas faculdades desenvolvidas. Eu estou encarnado. Não consigo perceber nada do que está acontecendo. Entendeu? Então, acreditar que eu sou capaz é muito mais difícil. Tanto que Meimei, numa das suas mensagens, ela diz assim, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si mesmos. Olha só, hein? De todos os tristes do mundo inteiro, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Porque aí a gente está perdido, né? Quando a gente não confia na gente, a gente se perdeu inteiro. Porque na hora do vamos ver, Ailton, a gente só tem a gente. E o Cristo, e Jesus, e Deus, é óbvio. Mas Deus, ele, no meu entendimento, ele não faz nada se eu sou capaz de fazer. Sabe aquela história? Confia em Deus, mas amarra o cavalo? Porque senão o cavalo foge, né? Tá certo? Ou então, faze que eu te ajudarei. É claro! Em todos os exemplos de Jesus, ele sempre pediu para quem ele estava ajudando fazer alguma coisa. Quando ele foi multiplicar os pães, ele falou, o que vocês têm aí de pão?
Ah, temos 5 pães e esses peixes. Ok. A partir disso, eu multiplico. O que queres? Você tem fé? Vinde a mim. Depois eu te ajudo. Tá certo? E o que significa vinde a mim? Ah, Jesus quer que a gente rasteja até ele? Claro que não. Esse vinde a mim é a abertura que a gente faz dentro da gente. Acho que todo mundo leu O Nosso Lar, né, Ailton? É, Né? É um dos livros mais lidos de André Luiz, né? exato. Lá no comecinho, André Luiz ficou 8 anos no umbral, lembra? Isso. Sabe por que ele ficou 8 anos no umbral? Sim. Porque ele quis. Porque ele quis. Exato. É. Clarencio estava ali, ó, desde o primeiro dia. A bondade do pai não dorme em serviço. Ela não dorme em serviço. Agora, André Luiz conseguia perceber a bondade divina ali na presença do Clarencio? Não. Por quê? Ele estava revoltado. Ele não estava aceitando, estava brigando com todo mundo, estava falando que ele era suicida, estava fugindo. Quando ele chegou no fundo do poço, por isso eu acho o fundo do poço um ótimo lugar. O fundo do poço é um lugar excelente, porque dali a gente só sobe. Entendeu? Fundo do poço é... Dali a gente melhora. Então, acho que a gente devia chegar logo no fundo do poço, sabe? A gente demora muito para chegar lá. Bem, enfim. Quando André Luiz chegou no fundo do poço, falou, ok, Jesus. Ok, meu Deus. Mas falou de verdade. Sentiu de verdade. Nesse segundo, ele viu Clarencio. Lembro. Então, gente, a gente tem que ir, a gente tem que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é a abertura, é aquilo que cria sintonia com a luz. É aquilo que representa estarmos abertos a receber o bem que a gente quer. Enquanto as nossas orações forem ordens a Deus disfarçadas de pedido, não vai acontecer nada. Enquanto a gente, nas nossas orações, estiver mandando Deus fazer o que a gente quer, porque a gente quer mandar em Deus, você sabe disso, né? Deus, faça isso, faça aquilo. Deus, não sei... Tá certo? Isso não é pedido. Tá invertido. Isso não é pedido. Isso é a ordem disfarçada de oração. Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente não tem nada. Por isso é que Jesus disse, tudo que orares e pedirem ao meu Pai em meu nome, tereis. E aí você me diga, por que a gente não tem o que a gente pede? Porque a gente não pede, a gente manda. Legal, viu? Eu acho triste. É legal a colocação. Legal. Suzy faz uma pergunta aqui, ó, dizendo o seguinte: diante dos acontecimentos da vida, como aceitar a realidade quando esta se apresenta dura, difícil, adversa? Puxa, que pergunta boa, Suzy. Suzy, eu vou te colocar uma coisa muito clara. A vida é dura, é difícil, é adversa. Ponto final. A vida é uma subida, gente. Nós estamos numa escola. Para ser legal, nós estamos numa escola. Porque a gente pode dizer que a gente está num hospital ou numa prisão. Vamos de escola. Suzy, nós estamos numa escola. O que se faz numa escola? Se aprende. O que se aprende? O que não sabemos. É fácil aprender o que a gente não sabe? Resposta: não. Então a vida é dura? A vida exige, é trabalhosa. A vida é exigente. A vida, ela quer nos ensinar a sermos felizes. A gente não sabe ser feliz, Suzy. Nós estamos aqui para aprender. A vida, ela não é madrasta.
ela é amorosa, mas nós somos tão duros, nós temos um coração tão endurecido, que às vezes eu penso que o Pai não tem alternativa a não ser nos dar a dor, a não ser espremer, a não ser tirar o nosso chão, para ver se a gente se dobra. A gente é muito orgulhoso, muito rebelde, muito duro. E como é que nós vamos quebrar essa dureza? Eu tenho certeza que no amor do Pai, ele tenta de tudo. Ele tenta todas as alternativas de nos mostrar que é através de outra forma de viver, de pensar e de sentir que nós vamos ser felizes. Mas chega num ponto que ele não tem mais alternativa. E ele tem que mandar a dor. Por isso que a vida é dura. A vida é dura porque somos duros, Suzy. A vida não é dura porque ela é cruel. Ela não é cruel. Ela é, inclusive, muito bondosa. Ah, mas eu sofro todo. Sofremos porque não aceitamos. E é por isso que nós estamos falando hoje aqui. Vamos abraçar a nossa vida. Ah, mas a minha vida é difícil. É difícil, é claro que é difícil. Ela tem que ser difícil. Porque ela é uma escola que visa nos ensinar aquilo que a gente não sabe. A vida não vai perder tempo nos dando experiências que a gente já aprendeu. A vida não, o Pai não perde tempo. O Pai quer que a gente seja feliz logo. E muito mais feliz do que a gente já é quando somos. O Pai tem urgência de alegria e felicidade dentro da gente. Por isso que ele não perde tempo. Agora, enquanto nós, como crianças birrentas, não entendemos que aqui é uma escola que vai nos ensinar o que a gente não sabe, portanto, a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar ao trabalho de se renovar. Enquanto a gente não aceitar essa característica da vida encarnada, nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós vamos nos frustrar de ver que o meu corpo, a minha família, os meus amigos, o meu namorado, a minha esposa, o meu marido, não são como eu quero. E eles não são mesmo. Porque eles são como a gente... Eles são representantes de experiências que nós precisamos ter. Então, enquanto a gente não entender que aqui não é um parque de diversões, para a gente passear, nós vamos sofrer a amargura de nos sentirmos inadaptados à nossa realidade. A partir do momento que a gente fala assim, aqui é para eu aprender? Eu vou ter lições que são difíceis? Vou. Então tá bom. Vou fazer uma brincadeira para encerrar essa resposta. Sabe quando você está lá domingo à tarde, você olha para a cozinha e tá aquela pilha de louça para lavar? A pia inteira de louça. Faz 2 dias que você não lava a louça. Sabe quando você está morrendo de preguiça e você vê que ou você lava ou você não come no outro dia porque não tem prato para comer, sabe? Vamos arregaçar as mangas e lavar logo essa louça? Não é melhor? Não é melhor a gente lavar a louça logo depois do almoço, do domingo, para a gente passar o resto do domingo de forma mais confortável? Não é mais inteligente? Porque, assim, a louça não vai sair de lá, viu, gente? O que a gente tem que aprender não vai sair de lá. Vai continuar lá. Enquanto a gente não aprender que o que a gente tem são exercícios para nos ensinar alguma coisa, a gente vai sofrer o choque com a realidade. É isso. Edgar, deixa eu trazer uma questão aqui, depois eu faço uma aqui do chat aqui, Tá bom. De Oswaldo Moraes, tá? Enxergar a realidade nos leva, no meu entendimento, vamos lá se a gente consegue raciocinar juntos aqui. Okay. Enxergar a realidade, eu compreendo que pode nos levar à felicidade mais rápida. Eu acho que foi mais ou menos isso que você colocou. Ela é o ponto inicial para a gente aprender e ser feliz. Exato. Viver as ilusões do mundo é bem mais fácil. É bem mais fácil. Viver as ilusões do mundo. É. Porque
algumas pessoas enxergam como uma dificuldade muito grande atingir a felicidade, porque para atingir a felicidade requer abrir mão de muitas coisas, requer você, né, amar outras, deixar alguns desejos, deixar algumas paixões, vencer alguns vícios. Então, e algumas pessoas encaram isso como uma dificuldade muito grande. Eu vou dizer que até eu mesmo. Todos nós, todo mundo, 100% da população. Por que isso? Mesmo a gente tendo assim a compreensão rasa de que se nós seguirmos por este caminho, nós seremos felizes. Mas mesmo assim nós insistimos não seguir. Como é que você vê isso? Aí está a dureza do nosso coração, Ailton. Aí está a dureza. A gente quer do meu jeito. Eu quero do meu jeito, ponto, acabou. Olha aí o orgulho aparecendo. Não, é do meu jeito. Ah, tem que tomar tal remédio, senão não saro. Não vou tomar. Por quê? Porque sou eu que mando. Sou eu que mando na minha vida, eu não vou tomar o remédio. Então tá bom, então fica sofrendo. Não tem gente que faz assim? Tá aí aquilo que Kardec chama um corcel desgovernado, né? Que é o orgulho e a vaidade, né? Então veja. Agora tem um ponto que sabe, Ailton, não há alternativa. Só há um caminho. Ponto final. Quando é que nós vamos decidir com vontade usar o caminho? Eu não sei. Cada um de nós vai decidir. Até lá nós vamos sofrer. Ponto final. Ponto final. E veja, como é que a gente vai concluir isso? É a seguinte. Se todas as vezes que eu chutar a parede doer o meu dedo, uma hora eu vou parar de chutar a parede, certo? Com certeza. Tá. Ah, mas eu sou muito teimoso. Então eu continuo chutando a parede. Não tem problema. Não tem problema. Nós somos livres. Nós somos livres. Agora, isso é sinal do nosso pouco amadurecimento, da nossa infantilidade, da gente não entender quem a gente é. Sabe, a gente estuda tanta coisa na doutrina espírita, tanta coisa. A doutrina espírita é uma enciclopédia, né, de ensinamentos. Mas eu, às vezes, penso que a gente não entendeu as primeiras letras da doutrina. Vou te dar um exemplo. Lá, a doutrina prega nos seus princípios que nós somos imortais. Tá certo? Nós somos imortais. O que significa? Que nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus. O que será ser filho de Deus? Será que alguém entende? Ser filho de Deus significa... Filho de peixe, peixe é, né? Significa que o filho tem as características do pai. Nós somos criados à imagem e à semelhança. Significa que nós temos muitas características do pai. Não no nível infinito, porque infinito é só o pai, mas nós temos todas as características do nosso Criador. Isso significa que nós somos muito capazes, Ailton. Muito capazes. Enquanto eu me achar inferior, eu não vou sair do lugar. Essa é uma coisa que eu não tenho admitido que digam de nós. Você, Ailton, eu, todo mundo aqui, todo mundo, não somos inferiores. Nós somos ignorantes. Inferior, não. Nós somos feitos de um material divino. Isso. Sabe quando você pega um anel? Nossa, esse ouro é de qualidade. Então, o ouro do qual nós fomos feitos é da maior qualidade. Então, ninguém poderia se considerar inferior. Ignorante, sem dúvida.
imensamente ignorante, sem dúvida, mas inferior, incapaz, sem possibilidades de crescimento, isso é uma ofensa. E isso é um não entendimento do que significa sermos filhos de Deus. Então, se eu não sei, eu sou capaz de aprender, Ailton. 100% da população humana. Ah, mas eu não sei nada. Pois então, comece a aprender. Porque há tanta capacidade. Tanta capacidade. E já foi dito que nada me faltará. Nada me faltará. Está lá antes, 500 anos antes de Cristo, no Salmo 23 de Davi. Mas o que é que não vai me faltar? Não vai me faltar apoio, não vai me faltar amor, não vai me faltar capacidade. E o que é que Deus não vai me dar? Não vai me dar nada do que eu sou capaz de fazer. Deus, no meu entendimento, ele não move uma vírgula se eu sou capaz de fazer. Agora, ele move o universo se um filho não é capaz para ajudá-lo. Então, a gente precisa entender essas coisas muito básicas para que o nosso posicionamento na vida seja outro. Eu não preciso trombar com a realidade. Eu posso usar a realidade a meu favor. Tem gente que pensa que a vida é contra a pessoa. Não, a vida é a nosso favor. Tudo que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem, é para que eu seja mais feliz. Ah, mas como que eu vou ser feliz do lado do fulano? A gente fala, né? Como que eu vou ser feliz do lado desse marido, dessa esposa, desse pai, dessa mãe? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para saber o que a gente vai fazer. A gente não precisa obrigatoriamente estar do lado dessa pessoa, mas eu preciso não ter amargura sobre essa pessoa, porque a amargura me deixa infeliz. Então, só para dar um exemplo, né? Então, é muito importante que a gente não brigue com a realidade, mas use a realidade a nosso favor. Porque enquanto a gente continuar birrento, nós vamos viver as consequências da nossa rebeldia, que só faz mal a nós mesmos. É uma escolha. Que colocações maravilhosas, viu? Esclarecedoras, viu, Edgar? Muito, muito, muito boas mesmo. Vamos lá, nós já estamos aqui em 8, 9, 4. Vamos fazer a última pergunta agora, viu? O tempo passa rápido, viu? Meu Deus. Passa. Ó, Oswaldo Moraes diz o seguinte, pergunta interessante. Quando tanta gente mostrando nas redes sociais, entre aspas, realidades surreais sobre si mesmas, mostrando o que não tem ou não é, seria busca por aceitação na sociedade exigente ou autoaceitação? Oswaldo, enquanto a gente se preocupar demais com mostrar, muitas vezes a gente não criou nenhuma realidade verdadeira. Porque uma coisa que eu não disse hoje que acho que vai ser importante é o seguinte: cada um vive a vida interior. A vida que cada um vive, ela não está fora de nós. E aí, retomando um pouquinho a filosofia que o Ailton citou no começo. Vou dar um exemplo. Pega um casal, pai e mãe. O filho passou na faculdade, vai morar 1000 quilômetros longe. Você pergunta para o pai, e aí, pai, tá contente? Nossa, eu estou muito contente, meu filho passou na faculdade que ele queria. Nossa, o futuro dele está garantido, eu estou muito contente. Aí você pergunta para a mãe, você está contente, mãe? Ah, eu estou contente, mas eu estou já morrendo de saudade. Com o que ele vai comer? Meu Deus, será que ele vai se vestir bem? Então, nós temos a mesma realidade exterior, tá certo? O fato é, o filho vai sair de casa, vai morar 1000 quilômetros longe. Essa realidade objetiva, ela é única para os dois. Mas cada um está vivendo uma realidade diferente. O pai está
vivendo a sua realidade e a mãe está vivendo uma realidade um pouquinho mais sensível. Então, a forma como a gente vê a realidade objetiva determina se a gente vai sofrer ou não vai sofrer. Então, Oswaldo, o fato da gente mostrar nas redes sociais ou não, muitas vezes apenas quer dizer que eu estou preocupado com o que não é importante. Estou preocupado em criar uma realidade exterior, esquecido de cuidar daquilo que há muitas vidas não está sendo cuidado, que é de mim mesmo. Eu acho que quando a gente sair dessa escola encarnada, a primeira coisa que nós mesmos vamos nos perguntar é o que a gente fez de nós mesmos. A primeira pergunta, no meu entendimento, vai ser no que eu me tornei. E no que eu me tornei dentro de mim. Não vão me perguntar o que eu mostrei. Vão me perguntar o que eu me tornei. Ou seja, que pessoa eu fiz de mim mesmo, né? Que rumo eu dei a mim mesmo. Então, por isso que eu acho que a doutrina espírita, ela é uma forma de viver. A doutrina espírita não é ir no centro, no meu entendimento. Não é ler A ou B. É uma forma de viver, de pensar, de sentir. Ah, mas só porque eu li eu vou sentir diferente? Não, não vai. Mas nós vamos começar a trabalhar o que eu sinto, para que amanhã eu sinta melhor. Nós vamos, depois que a gente ler e entender o amar os nossos inimigos, nós vamos continuar querendo bater nos nossos inimigos. Fica tranquilo. Nós vamos continuar querendo bater em cada um que nos contraria. Não tem problema. O problema é o que você faz com essa vontade. Você vai lá e bate no seu inimigo, né? Ou você vai e se interioriza e se pergunta, Edgar, por que você ficou tão incomodado com o que o fulano disse? Por quê? O que está acontecendo dentro de você? É muito orgulho? É muito egoísmo? O que é? Então, quando eu começo a trabalhar a minha realidade interna, eu começo a mexer nela. E aí, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte: a única realidade que a gente tem de fato domínio é a de dentro. Porque a do lado de fora, quem manda é o Pai e suas leis. Do lado de fora vai acontecer as consequências das ações e vai acontecer a dinâmica daquilo que é bom para cada um de nós. Agora, do lado de dentro mando eu. Do lado de dentro eu sou senhor. E, infelizmente, a gente quer ser senhor na realidade errada, que é a de fora. Lá, a realidade de fora manda o Pai. Por isso que o meu amigo me disse, não brigue com a realidade exterior, vai perder. Porque toda vez que a gente enfrenta a vontade do Senhor, a gente perde. Todas as vezes. A gente fala assim, não, amanhã eu vou fazer uma palestra para você. Quem decide é o Pai. Se eu vou fazer ou não. Eu posso programar. Eu coloquei na minha agenda. Olha, eu pretendo dar a palestra amanhã às 8 horas. Eu vou? Só Deus sabe. Eu posso mudar isso? Geralmente não. Agora, como eu vou viver a situação que Deus me propõe, isso decido eu. E isso Deus não interfere. Porque aí é o meu espaço de liberdade. Diante de uma doença ou diante de eu ter ganho na loteria? Como é que eu vou viver? Eu que vou decidir. E eu posso ser feliz nas duas situações. Se eu aprender direito. Tá bom? Tá ótimo, perfeitas colocações, viu, Edgar? Excelente reflexão. Espero ter ajudado alguém com essas reflexões, Ailton. Só ajudou. Nós estamos aqui também com Edinaldo Lino, que é um professor, filósofo, está aqui no
na nossa Web TV, nos assistindo. E Que legal. Dizendo, quem eu estou me tornando? Excelente e necessário questionamento para a evolução plena da pessoa humana. Perfeito, concordo plenamente. Vanja, bem colocado, tal. Verônica dizendo que grandiosos esclarecimentos. Edgar, que momento maravilhoso de importante aprendizado. Que bom. Lucas, verdadeiro livre-arbítrio, tal. E Adriana, Vanja dizendo, eu amo meus amigos, colegas de faculdade, resumindo, amo todo mundo. Que bom, né, Vanja? Que bom. Continue assim. Adriana, que palestra linda, repito, maravilhoso. Então, está aí algumas considerações, né? Realmente foi maravilhoso. Edgar, muito pontual, preciso, eu diria, original. Sempre trazendo, pela segunda vez aqui, trazendo reflexões que mexe assim um pouco com a gente e faz aos pouquinhos, vamos dizer, a conta-gotas, a gente despertando, né? Então, fica aqui os meus agradecimentos, antes de passar a palavra para Edgar. Os meus agradecimentos a todos os canais parceiros da Web TV Espiritismo, a própria TV7, a Web Rádio Amiga Espiritual, Rádio Portal da Luz, Seridó Espírita, CEDCC, Jornal Centelha Divina, TV CECAL de Florianópolis. Nosso abraço mais uma vez a Carlos por estarmos firmando essa nova parceria, certo? E aos amigos a gente pede que compartilhe. Quem não se inscreveu, se inscreva e ajuda a divulgar a doutrina espírita. Um abraço, um beijo no coração de todos. Eu passo a palavra final para Edgar fazer suas considerações. Edgar, um abraço, viu, meu irmão? Muito obrigado, Ailton, por essa oportunidade. Eu só vim falar o que eu entendo da doutrina espírita do Cristo e agradeço. Fico contente de saber que muitos concordam, não porque concordem com o que eu disse, mas porque validam o que eu disse. Porque se eu estiver errado, eu gostaria de saber. Para finalizar, eu só gostaria de reforçar que cada um de nós, que eu sei, muitos de nós vivem realidades externas muito complexas, muito trabalhosas, que exigem muito esforço, dedicação e coragem. Para todos esses, em especial, eu digo que cada um de nós, cada um de vocês são capazes de viver o que estão vivendo e estarem bem. O desafio é descobrir como está bem nas situações em que se vive. Eu insisto, confiem na própria capacidade e usem o esforço contínuo e perseverante, sem o qual ninguém conquistará coisa alguma. Coisa alguma. Porque bem pouco de valioso se consegue com pouco esforço. E se nós queremos conquistar a felicidade imorredora dentro de nós, aquela felicidade pequena no começo e que vai se acumulando e se tornar a gigantesca um dia, é preciso esforço. Não há alternativa. Nada que a gente não colocou esforço vai durar. Nada do que a gente não colocou esforço terá valor. Então, confie na própria capacidade, porque amor do Pai por cada um de nós, nos apoiando, nos consolando e nos fortalecendo, esse amor não falta. Não falta. Então, eu estou falando de fé neste Pai, de fé em si mesmo, de esforço constante. Até quando? Até quando for necessário. Mas vai ser difícil? Vai. Vai ser trabalhoso? Vai. Por quê? Porque aqui é um lugar de trabalhar e não um parque de diversões.
no meio disso, precisamos ter claro de que Jesus tem meios, grandes meios, de nos trazer conforto, descanso e serenidade. Porque não foi à toa que ele disse que ele nos aliviará se a gente for até ele. Que a gente pense sobre este caminho e quem sabe a gente possa se decidir a ter essa coragem antes de precisar chegar no fundo do poço. Confiemos. Muita luz. Muita luz, muita paz. E até o próximo encontro, Edgar. Um abraço. Muito obrigado. Viu, meu irmão? Obrigado.